Então, vamos começar, queridas e queridos. Bem-vindo a todos. Todos. Eu acho que nós estamos satisfeitos de pré-socráticos, né? Eu tinha ficado devendo a vocês, para tornar um pouco mais concreto, menos... Porque os pré-socráticos estão muito longe, né? Não só estão muito longe, como com a interdição aristotélica, no século IV, para trás, eles saíram da cena. Eu já disse aqui mais uma vez, mas é que é espantoso. Eles saíram da cena do século IV de Aristóteles até o século XIX, em que, porque a história se apresentou como o grande paradigma daquela época, daquele século, no qual o século XX nós herdamos um pouco mal, mas herdamos, já que eles existiram, eles precisavam ser estudados. Então, por isso. Então, foram 25 séculos, não, 24, 19, 23 séculos, 23 séculos de apagamento da memória deles e de referências no início, depois acabou, né? De referências muito indiretas. Então, poder recuperá-los é uma necessidade. Eles não só fazem parte da nossa história, não são uma escola perdida, assim, lá pelo século XII, e que na época teve importância, mas depois foi condenado. Pronto, e não apareceu mais. Não, eles são o começo de tudo. Eles são a arqué da filosofia. Eles são a origem. Então, por um lado, eles têm essa importância extraordinária, por outro lado, os fragmentos que a gente tem deles permitem intuir o esqueleto do pensamento pré-socrático. Ser, physis e logos, aletheia, que já nos dá, a mim dá, espero ter passado um pouquinho disso para vocês, muita esperança em relação às possibilidades de reaprender a pensar a partir desse momento em que, como eu tenho dito aqui, um pouco para chocar, em que a Terra invadiu o mundo. Porque o que nós fizemos dos sofistas em diante, sofistas, e que nós vamos tratar mais seriamente hoje e daqui para frente algumas aulas, o que nós fizemos dos sofistas em diante foi estranhar, temer, mas mais do que isso, estranhar, não gostar da natureza e empurrá-la para fora, com os mais diversos artifícios retóricos e teóricos, e lógicos, metafísicos, extremamente bem formulados, né? Foi a grande filosofia. Ela botou a natureza para fora, na rua. Botou na rua, debaixo da ponte. E se agora ela está retornando, nós não sabemos ainda como. Como de bom. Nós sabemos como de ruim, nesse momento. É o vírus. Mas os ecologistas, as pessoas que têm ou uma origem ou uma escolha, uma preferência por culturas que são mais generosas com a natureza, já sabiam o positivo da relação com a natureza. Que agora, de repente, me lembrei que num terreiro de candomblé, eu já devo ter dito aqui, mas se não digo agora, do nosso ponto de vista, aquele é um terreno. É um terreno, limita por um lado com isso, o riacho não sei quanto, o morro tal, e pela frente a rua, a Avenida Alameda, tal. É um terreno, está registrado, não existe imóvel. Para as pessoas que vivem na dimensão dos ancestrais, aquilo é um terreiro. E tem diferença, porque o terreiro é um território investido de uma
energia, investido por uma intensidade. Não é a extensão que o define, é a intensidade. Como se diz em filosofia, a intenção, mas ele é com S. É a intensidade do investimento de um orixá que rege aquele terreiro, onde o que se passa é diferente do que se passa no cotidiano daquelas mesmas pessoas que precisam sair para trabalhar, pagar seus boletos, né? Pegar o transporte público, essas coisas. Tanto que, na Bahia, frequentemente eu ouvia a expressão dias de branco, noite de preto. Para começar a, a função, a bater tambor, a começar, eles vão a uma, nesse que eu conheci, vão a uma árvore que está no centro do terreiro e pedem autorização a ela para começar. Isso é uma relação inteiramente estranha a nós, né? Nós derrubamos as árvores ou as usamos para dar sombra. Penduramos nelas as nossas redes e colhemos delas os seus frutos. Não vou dizer, temos sempre uma relação utilitária com a natureza. Não é bem assim. Mas quando não é utilitária, é outro tipo de fruição, ela é paisagem, por exemplo. Bela paisagem. Não lá para essa cultura africana transplantada. Aquela árvore tem o poder de autorizar ou não. Não sei o que acontece quando ela não autoriza, nem como é que ela autoriza, como eles percebem essa autorização. Autorizar ou não que se comece ali a atividade em que os orixás vão ser convocados, Exu vai receber sua comida ali no canto para não perturbar, ele é perturbador, né? Vi também dessa origem, mas era um professor da época, fez sua carreira na época, depois foi para lá. Ele estudava a cultura africana, foi para lá, tornou-se um obá, entrou de corpo e alma na experiência do candomblé, na vida do candomblé. Era uma pessoa de terreiro, de axé, cabeça feita. Quando ele veio defender a tese de doutorado dele, ele, antes de começar, tocou várias vezes com o dedo assim à mesa e fez baixo um pequeno cântico. Ele estava pedindo autorização para falar sobre aquela cultura. Essa é uma relação com a natureza que passa longe, longe da nossa de aproveitamento e exploração. No século XX, chegando já na Revolução 2.0, na planetarização da técnica, Heidegger, de quem eu já falei aqui, falei desse texto exatamente, que é a questão da técnica, nos disse que nós estávamos, nós, a cultura ocidental, estava num grande risco e perigo à beira de um abismo que consistia em que o homem já estava de tal modo provocado, chamado para, capturado, provocado pela essência da técnica moderna, como ele chamava, que ele estava tentando definir, ou compreender, não era um homem de definições, compreender nesse texto, nesse ensaio, de tal forma provocado, portanto, determinado já, a priori determinado pela essência da técnica moderna, que sua única relação com a natureza era a da exploração. E a natureza só tinha uma resposta possível, um desencobrimento possível. Vamos lembrar que Heidegger é um pensador dos pré-socráticos, fortemente pensou a aletheia, o regime de verdade das marés, o que dá e retém, encobre e desencobre. Então, a relação humana com a natureza deveria ser lá pelos pré-socráticos. Pelos outros, pelo resto, por nós aqui, não foi, não tem sido. Deveria ser a do desvelamento, do desencobrimento das potencialidades, das possibilidades de ser physis,
aquilo que dá, aquilo que mostra, o que põe na presença. No entanto, no vigor da essência da técnica moderna, isso é um tournure de frase bem dele, no vigor da essência da técnica moderna, só há um modo de questionar a natureza, que é a exploração, e um modo de a natureza se desencobrir, que é da disponibilidade. A tal ponto que já se deve duvidar se está havendo aí um questionamento, ou se é só o uso e a utilidade que estão, nesse momento, em cena. E ele termina o ensaio dizendo que nós podemos acordar um dia com a técnica tendo se planetarizado e nós próprios, os humanos, termos perdido aquilo que constitui a nossa essência e a liberdade da nossa essência. Não se desespera, porque ele, que já tinha mostrado que lá na origem grega, a técnica, isso que nós estamos usando agora, e é com isso que nós estamos explorando a natureza, a técnica era um ato poético de fazer aparecer, de dar a ver, que é essencialmente o que a Físis faz. Mas supletivamente, porque a Físis não dá a estátua de Atena na Acrópole, quem dá é Fídias, usando a matéria mármore, a forma estatuária corrente em Atenas naquele momento, para um determinado fim, que é a proteção da cidade. A Físis não faz isso. Então, a técnica que faz isso. Isso que a Físis faz. Dar a ver, fazer aparecer, pôr em presença o que não estava presente. Produzir uma aparência e mantê-la. Produzir, trazer para cá. Que ali estava, no ato técnico, no ato poético da criação, ato técnico, tanto a sabedoria prática, aí não é teórico, né? Não se trata de teoria aí, sabedoria prática, um saber prático. Tanto o saber prático do artesão que faz sapatos, do poeta que escreve a Ilíada. Depois houve separação, a técnica ficou restrita à utilidade, e com isso viveu toda a sua história até esse momento, aquele momento em que, em 1957, alguma coisa assim, em que ele está escrevendo, está pensando e escrevendo aquele ensaio, a questão da técnica. No entanto, há uma consanguinidade da arte em relação à técnica útil. A arte que esteve desde a origem no mesmo lugar do fazer aparecer, do dar a ver, que não dá a ver no modo da eficácia e da utilidade, mas dá a ver no brilho da beleza. Do mesmo modo, serve o ser. Só que ficou fora dessa história. Exatamente por ter ficado fora dessa história, é que tem agora a condição, que realizará ou não, a condição de olhar dentro da técnica. Porque ela é consanguínea da técnica, mas suficientemente separada para poder ter esse olhar de fora, que olha para um dentro onde ela também, a arte, está. E que por aí nós temos salvação. A palavra é exatamente essa, e é retirada de dois, três versos de um dos poetas dele, Hölderlin, que ele tinha uma relação, teve, mais que o fim da obra, uma relação extremamente importante com os poetas, porque ele estava entregando o pensamento ao ato poético, ao ato de criação, de invenção, e tirando a filosofia fora. A filosofia tinha chegado ao seu limite. Os versos dizem, de memória assim: de onde provém o perigo, daí também provém a salvação. E de onde provém o perigo? Da essência da técnica moderna. Daí também provém a salvação, porque a arte é consanguínea à técnica, mas não percorreu sua história.
não teve suas vicissitudes técnicas, ficou no plano da estética, do belo, em outro lugar, onde ficou preservado. Esse é o mesmo sentimento que eu tenho de que, tendo essa tão bonita experiência da verdade como aletheia. Aletheia é a palavra grega para dizer verdade, mas está sendo reservada aqui para falar da experiência de verdade dos pré-socráticos. Essa tão bela experiência de que verdade não é o que se diz, não está no discurso, não obedece a uma ordem lógica de checagem da boa montagem do discurso, do raciocínio, do silogismo, como Aristóteles veio a estabelecer e ficou regente, a lógica de Aristóteles. Nem é, como parcialmente se viu na Idade Média, se pensou, parcialmente, a adequação das coisas ao intelecto e do intelecto às coisas, não tem equivalência. É um dar-se e recolher-se, por isso que eu uso tanto a metáfora que me é tão querida, né, das marés, um dar-se e recolher-se de tudo que é. Nós, inclusive, nós somos como todas as coisas são. O que nós temos em comum com todas as coisas é sermos. Nós somos de um modo e um navio é de outro modo. E um sapato é de outro modo. E a Ilíada é de outro modo. Mas temos em comum isso. Somos. A ideia de que nós, humanos, nos colocamos fora da natureza é uma ideia que começou no século V, hoje. Né? E teve grande fortuna depois disso. Mas não para os pré-socráticos. Então, uma possibilidade não artificial, não barra forçada, né? De modo que eu realmente não sei como, nem sei se, mas é uma coisa que me alegra pensar que, né, o reaproveitamento que nós possamos fazer, mesmo fazendo certas violências, tomando certas licenças, licenciosas, com os pré-socráticos, que nós conhecemos mal. Claro, meio conhecemos, tem uns 2 séculos. E conhecemos meio no sentido de que conhecemos um pouco bem, um pouco mal, porque tem gente trabalhando sobre isso, mas não temos nenhuma garantia. Então, mesmo assim, com essas limitações, que nós consigamos pensar, reaprender a pensar, né? Quando o pensamento cola na vida, aquilo de que eu tratei há 2 cursos atrás, trazer o pensamento de volta à vida, repristinar, é uma palavra jurídica, não é uma lei que revoga a outra. Quando essa lei é revogada, aquela outra volta a funcionar, né? É repristinada, é reclareada, ganha de novo sua limpeza, ela tinha sido revogada. Então, repristinar o pensamento pré-socrático nesse particular, a aletheia, nos envolvendo na natureza e a natureza conosco. Hoje esse envolvimento é bruto, né, para aqueles e aquelas que não estavam acostumados a um outro envolvimento. Porque aqui mesmo há, Evandro, por exemplo, esteve a maior parte da vida dele envolvido em um outro tipo de relação com a natureza. Nós precisamos aprender alguma coisa nesse sentido. Neste momento, para nós, ela é má, porque nos mata. E isso é um erro que demonstra pouca sensibilidade e pouca inteligência também. Porque a natureza não tem intencionalidade. E o mal está na intencionalidade. Mal somos nós. O verdadeiro vírus somos nós. A natureza chegou perto demais, no sentido de que
sem que nós tenhamos planejado isso, ao globalizarmos o nosso mundo, a cultura que nós criamos, para viver sem a natureza. A natureza ficando como reservatório de energia, de matérias-primas, ou paisagem. Vivemos sem a natureza, vivemos com a técnica, com a cultura, com as ideias, com as realizações, com as produções do nosso mundo humano, a cultura. Quando nós globalizamos a cultura pela planetarização da técnica, como eu já disse aqui várias vezes, vou repetir várias vezes, a natureza ficou sem lugar. Nós a tínhamos expulso. Essa expulsão significou, nós criamos uma estrutura de exterioridade, que não havia no pensamento pré-socrático. Nós aqui e ela lá. E esse lá é desqualificado, foi desqualificado, negativado. E o aqui, que somos nós, os humanos e a nossa cultura, aquilo que nós criamos, brincando de Deus, é positivo. São as nossas realizações, a nossa realidade. E a natureza, esse lá fora, tem sua realidade posta em suspenso. Também já devo ter dito aqui. As ciências naturais, que vieram para conhecer a natureza, não se dirigem à natureza para conhecê-la, se dirigem às leis universais, que não são naturais, são abstratas, universais, são universais do pensamento, que regem a natureza no sentido de que, conhecidas, explicam o que acontece. E depois, de repente, não dão mais conta. E por que não dão mais conta? Porque não pertencem à natureza, pertencem ao desenvolvimento da ciência. E aí outras leis são propostas que explicam o que acontece. E como eu costumo dizer também, e não é uma brincadeira, né, chega a ser dramático, nós só aceitamos a natureza dentro da cultura sob a forma de jardim zoológico e jardim botânico. Ou sob a forma de experimento em laboratório, em que é totalmente essencial ao bom resultado do experimento que a natureza não esteja presente. Esteja presente na forma de variáveis controladas, vírus, o que for, por isso que dizem de vez em quando, escapou de um laboratório. E aí foi uma catástrofe. Por quê? Porque foi para a natureza. Vírus, vamos dizer, né? sob controle. Sob controle. De modo que, se houver um vazamento, se a janela quebrar, catástrofe. Porque aí a natureza entra. Ou o vírus que está sob controle no experimento científico sai, e sai sob a forma de natureza. Sai lá para fora. Então, esse dentro e fora, sujeito-objeto, cultura-natureza, que nós tivemos tanta astúcia e qualidade. Com isso, produzimos uma grande civilização, a civilização ocidental, que pode estar morrendo, que pode estar matando o planeta, que certamente está sofrendo. Com esse regime de exterioridade que não havia no século VI a.C., nós pusemos progressivamente a verdade em lugares tais que ela acabou hoje em intenso sofrimento. O curso se chama A Tristeza da Verdade por isso. Em intenso sofrimento. A locução pós-verdade é um sintoma doloroso do sofrimento da verdade num momento que pode ser, poderia ser, não sabemos, terminal, do que nós fizemos com ela quando expulsamos a natureza e deixamos a verdade num lugar logos, num lugar razão, num lugar discurso. E passamos a fazer com ela um afazer humano, cultural, filosófico, científico, religioso, ético, moral, jurídico, na ordem do ser, do poder ser, do dever ser, que são nossas invenções.
Então, na medida da expansão, da expulsão da natureza, medida que a gente pode fazer pelo conhecimento e a experiência da força de contenção dos grandes sistemas filosóficos. Nós criamos também para a verdade que ficou conosco, vamos ver hoje, para os sofistas não há verdade, pusemos a verdade numa dimensão tal de manipulação, a lógica é manipulação, numa dimensão tal de manipulação que demorou muito tempo. E durante esse tempo nós fizemos excelentes coisas. Mas no fim desse tempo, que nós estamos vivendo agora, talvez, no fim desse tempo, a verdade se demitiu, disse, olha, nesses termos não dá. Mas pode haver outros termos. E essa é a minha alegre esperança. Não sei se isso funciona, mas mantermos o pensamento num nível em que a esperança é possível pode não nos dar como resultado o objeto da esperança, mas dar como resultado alguma coisa que nós não teríamos se naufragássemos na tristeza junto com a verdade. E essa esperança é que, porque nós estamos hoje envolvidos com a natureza, hoje no negativo, mas não é obrigatório, encontremos formas de nos relacionar com ela em que se possa recuperar alguma coisa do que talvez tenha sido, não sabemos bem, mas é bom, do que talvez tenha sido a experiência pré-socrática da verdade como maré, como terra e água que vão e vêm segundo um movimento. Então, pormos-nos em movimento com a natureza, movermos-nos com ela, comovermos. Então, o movimento de comovermos, de comoção, pode recuperar para nós aquilo que nós, daqui de onde nos encontramos, vemos como tendo podido ser a experiência pré-socrática de verdade, da aletheia. Então, para mim, eu estou tentando passar para vocês, entusiasmar vocês, para mim uma bonita esperança, que pode ter a ordem das utopias. Nós sabemos, uma utopia não se realiza. Ela tem uma natureza de horizonte. Quanto mais a gente se aproxima dela, mais ela se afasta de nós. Sim, mas quanto mais a gente se aproxima dela, significa quanto mais a gente anda, tendo tido a opção de ficar parado, porque nós não vamos alcançar o horizonte mesmo, o horizonte sempre se afasta. E há uma brutal diferença entre ficarmos parados na praia ou entrarmos no mar e nadarmos na direção do horizonte. Ganhamos coisas nadando ou andando na direção de um horizonte que sempre se furta, que se ficássemos parados seria a tristeza da vida. Ganhamos uma alegria de vida, que é a de caminhar, a de nadar, a de dançar, a de andar, a de viver. Então, a gostosa, alegre esperança da aletheia pré-socrática, de que, de repente, ela possa ser carinhosamente, ela não pode ser forçada. Se ela for forçada numa forma, não vai funcionar. Mas de carinhosamente entrar nos nossos hábitos, como quem, de repente, estava andando, deu uma volta no caminho e alguma coisa que não podia ser vista daqui, de repente apareceu aqui, voilá, a aletheia. Tanto tempo não vimos, está aqui. Aqui onde? Aqui onde a natureza e nós passamos a nos indiferenciar relativamente. O que tanto está na qualificação da era geológica em que nós nos encontramos, o antropoceno, quanto está no vírus, que acabou de, por um ano e 15 meses, acabou de bater na nossa janela, é coisa nova. É ruim, é péssimo, as pessoas estão morrendo. Mas, se nós
não quisermos nos furtar de pensar o terrível, ele pode ser um sinal de que nós chegamos perto de alguma coisa. Alguma coisa chegou perto de nós, que não havia antes. Ou havia, mas estava escondido. Ou havia, mas estava tão afastado, tão lá, longe, que mal se via como alguma coisa que tivesse o que dizer de si próprio. Só dizia o que nós admitíamos, segundo as nossas regras, as regras da cultura, da ciência, da filosofia, da arte que representa a natureza. Em 3 dimensões, para simular que é a natureza nas 2 dimensões da tela. Mas não é. Fizemos coisas maravilhosas com isso, pelo amor de Deus. Essa tendência que há de vagabundizarmos a nossa cultura e levantarmos a bola de todas as outras, né, é um pouco de como é que o Nelson Rodrigues chamava de complexo de vira-lata, que, de repente, a cultura ocidental está começando a sofrer pelo muito mal que fez, mas pelo muito bem que fez também. Né? Retenhamos isso para fazer com isso alguma coisa que seja outra coisa. Bom, então eu Márcio, quando você fala natureza, você está se referindo à acepção de physis, sobre a qual você falou nas aulas passadas? Certo. Quer dizer, a acepção de physis significa o que nós hoje chamamos natureza, em grego continua se chamando physis. Né? Eu olho aqui pela minha janela e, é verdade, eu estou numa cidade altamente civilizada, ela não é, né? Mas tem lugares civilizados dela. Olho aqui para fora e vejo árvores. E além das árvores, vejo um pedacinho agora, porque as árvores cresceram muito, da enseada de Botafogo. Isso é natureza. Que eu vejo porque o seu lugar é lá fora. E que, portanto, perdeu, mas perdeu há muito tempo, perdeu desde o século V a.C. A sua... Não é que tenha perdido essa potência, mas nós não a olhamos mais dessa maneira, aquilo que era o próprio da física, a potência de dar a presença, a existência, tudo que há, menos aquilo que a técnica produz, mas produz segundo o modo da natureza, supletivamente. Produzir, fazer aparecer, criar. A natureza como o que cria, isso nós perdemos. A natureza ficou lá fora como objeto. E um objeto rebelde. Aliás, não por acaso, objeto é um substantivo que está relacionado ao verbo objetar. É o que se opõe ao sujeito. Está fora, está lá fora. Nós temos que dar conta da natureza conhecendo-a. E se a conhecemos, agindo sobre ela. Não em benefício dela, em nosso benefício. Todo moderno, século XVI, XVII, para cá, fez isso sob a forma das ciências naturais. E a filosofia acompanhou. Fez também. Depois as tecnologias, e chega lá na reflexão de Heidegger, já estamos em pleno século XX, à beira de os pós-modernos, Heidegger morreu em 76, e os pós-modernos nas décadas de 80 e 90, nos dizerem que tudo isso acabou. Mas acabou sem uma direção para cima, sem nenhuma direção de transcendência, de superação, de produção de novos sentidos, novos mundos possíveis. Acabou o vagabundo, acabou ali na imanência triste de um mundo de simulacros e simulações, onde o real não se dá mais a ver, não se representa, não tem duplo, onde não há ideologia como uma maneira de representar o real, distorcida que seja, mas de referência ao real. Acabaram as referências. Ao invés disso, se nós formos capazes, com muita sutileza, mão leve, mão de criança, de correto, acordar
em nós, quando pensamos, e, sobretudo, quando vivemos. Vivermos, porque é um aprendizado, está no futuro. Acordar, deixar vir uma lembrança, um som de que houve uma experiência de natureza, de uma ordem poderosíssima, quer dizer, o fazer aparecer, o dar presença, talvez só entre os cientistas, os cosmólogos possam ter, quando olham para a origem do universo, do nada a haver tudo, né, possam ter a intuição disso, porque eles são cientistas, depois eles precisam da gente para fazer a reflexão dessa intuição. Talvez só, talvez eles. Talvez os biólogos, quando pensam o DNA, a passagem da matéria para a vida. Tem coisas interessantíssimas aí que podem nos dar a pensar a potência da natureza como física, como essa força cósmica de dar presença, de tirar tudo de nada. Não me lembro agora quem foi, um americano em inglês, que disse, quando se falou do Big Bang, a passagem de nada a tudo. Não é nada, depois se viu, é energia flutuante que passa a matéria. Antimatéria que passa a matéria. Ele diz, call it God, if you wish. Esse lugar aí é um lugar interessante. Nesse lugar nós temos experiências a fazer. E a aletheia poderia retornar. Se retornar, eu espero não vir a dar um curso sobre a aletheia, porque então, de novo, eu vou estar servindo ao cacuete multimilenar da filosofia, da ciência, etc., de me botar fora. Mas que, para falar de aletheia, de repente, eu venha para cá poetar e cantar. Nós todos aqui. Não sei como isso vai ser, mas vai ser engraçado. Eu comecei a aula dizendo, acho que já estamos, né? Chegou de pré-socrático. Visivelmente não chegou, estamos há uns 45 minutos falando dele. Mas chegou então a hora, isso sim. Chegou a hora de entrarmos nos sofistas. Sofistas, e por que os sofistas? Porque desde o começo eu disse, nós estamos num momento, e também na aula passada, 2 aulas atrás, eu enfatizei bastante isso, para não ter que voltar a dizer o que eu vou dizer rapidamente agora, depois não precisa mais. Nós estamos num momento caracterizado por palavras como pós-verdade, narrativa, opinião, simulação, simulacro. Esse conjunto em que a verdade, dizem, naufragou e o real apagou seus faróis. O real, que era o que ele era, porque era, e assim era, porque tinha fundamento, né? Apagou seus faróis e o pensamento vai fazer outra coisa. Não sei que coisa. Ou talvez tenha acabado também, porque os pós-modernos disseram isso. Acabou. Lamento muito. Baudrillard era desse. Lamento muito. Realmente ele lamentava. Foi um pós-moderno triste, ele não tinha intenção jubilosa de ser um pós-moderno, de ter encontrado alguma coisa. Ele disse, acabou, passou-se assim. Não posso dizer outra coisa, porque passou-se assim. Então, esse momento, ao qual a gente vai voltar com mais vagar, mas vai estar sempre indo e voltando, vamos ter que falar de fake news, onde se concentra o máximo da potência do falso. Mas a potência do falso começa agora, no século V. Então, eu quero fazer essa comparação permanente, né, do nosso século, esse momento nosso, porque é esse que nos inquieta, desse momento nosso da tristeza da verdade, com o momento do século V, dos sofistas, em que a verdade desapareceu, mas não me consta que tenha havido ali grande tristeza, porque houve um ganho que foi o da descoberta da potência da linguagem, do poder do pensamento. A grande experiência do sofismo.
E depois, século IV, nos filósofos, porque teve ali uma batalha. Então, a gente nunca está sozinho. Nós temos o tempo todo o tempo, à nossa disposição. Nesse curso, eu vou estar usando a nossa época e o quinto, mas o quinto precisa do sexto. E o quinto precisa do quarto. Esse cipoal aí, né, vamos tentar deslindar para entender, não porque a nossa época, de repente, voltou a ser sofística. Rolaram 25 séculos. Vamos levar a sério a história, estimá-la, né? Amar a história, que o século XIX nos ensinou que é o que rege tudo o que há. Passaram-se 25 séculos. Não tem mais Protágoras e Gorgias aqui. Mas algumas coisas são muito semelhantes para deixarem de ser comparadas. Começamos, então, hoje o núcleo da comparação. Por enquanto, veio a preparação, porque tem agora uma ruptura importante, e sem a preparação, sem os pré-socráticos, e os pré-socráticos sem os míticos também não, a gente não entenderia. Então, vamos aos sofistas. Eu registro que hoje é o dia 9 de junho de 2021, os ponteiros se encontram ao meio-dia e nós vamos ao sofista. Os sofistas são pensadores, são filósofos. Aristóteles tirou esse nome deles e dos pré-socráticos, não tem importância, né? São filósofos, são grandes filósofos do século V, que foram contemporâneos de alguns dos pré-socráticos. Gorgias, por exemplo, nasceu em 485, quer dizer, muito no começo do século V, quando ainda havia pré-socráticos em ação, Empédocles, por exemplo. Gorgias nasceu na Magna Grécia, na Sicília, porque a Grécia, então, era, por um lado, a Itália, por outro lado, a Turquia. Por um lado, Parmênides. O grande Parmênides nasceu em Eleia, que é uma cidade que ainda existe, na Itália, no sul da Itália. E o grande Heráclito nasceu na Turquia, em Éfeso, que também é uma cidade que ainda existe. Então, entre esses dois extremos, ocidental e oriental, a Grécia deitou. Isso não é para desprezar, que um dia a Grécia reentrou no Oriente. Então, Gorgias nasceu em Mitilene, não. Gorgias de... Não sei me lembrar o de... Porque isso fazia um pouco... a cidade onde a pessoa nascia fazia um pouco função de sobrenome dela, né? De tal lugar, filho de... Vamos ver se eu acho isso aqui. Em 485, contemporâneo... Aqui é Leontino. Leontino, exatamente. Está aqui. Leontino. Que é uma cidade italiana. E era contemporâneo de Empédocles, por exemplo. Aquele pré-socrático ao qual eu já me referi aqui, ou se não, refiro agora, que dizia se lembrar de todos os serviços que a sua alma já tinha prestado. As almas eram em número finito. Os gregos não lidavam bem com a ideia de infinito, porque para eles era uma ideia de imperfeição. Infinito nunca está completo. Sempre cabe mais um. Né? Princípio Rexona da matemática. Sempre cabe mais um. E depois, mais um. E depois, mais um. Então, a ideia do incompleto do infinito era experimentada pelos gregos como o infinito sendo imperfeito. E ser é perfeito. Então, não lidavam bem com o infinito. Então, as almas eram em número finito.
Portanto, serviam várias vezes. Os corpos morriam quando as almas saíam deles, o corpo, o túmulo da alma, como aparentemente Sócrates disse, pelo menos Platão botou no Diálogo de Morte de Sócrates, o corpo, esse túmulo da alma, esvaziava-se, a alma voltava para perto dos deuses, para o empírio, para junto das ideias, dependendo de quem estivesse falando, e retornava. Quem conseguisse se lembrar de todas as funções que sua alma já teve, sua agora, dele, né? Mas que antes foi a alma de muitas outras coisas vivas, animadas, dava à alma o privilégio de não ter que voltar, de ir para as Ilhas Bem-Aventuradas e, a partir daí, ficar eterna para frente, gozar de uma eternidade sem regresso ao tempo. E Empédocles se lembrou, tem uma frase dele, muito bonita, que diz: fui menino e menina, peixe no fundo do mar, flor, faltou dizer, agora sou Empédocles. E pronto. Gorgias foi contemporâneo de Empédocles. Protágoras, o outro grande pré-socrático, nós vamos ver aqui, do qual eu vou ler para vocês na próxima aula, alguns fragmentos. De Gorgias sobraram bastante fragmentos, porque ele foi muito enfrentado. Então, foi copiado ainda por um tempo, até Aristóteles dizer que não só ele foi vencido, como ele não é filósofo, e parou, mas tem bastante fragmentos dele. E Protágoras menos, mas também. Então, vou ler alguns de vocês, como fiz com os pré-socráticos, porque os sofistas são esquisitos para nós. Porque eles mentiam. Assim disse Sócrates, que fez a eles, moveu a eles uma guerra moral. Porque eles não eram lógicos, não sabiam usar o logos, disse Aristóteles quando escreveu, na sua lógica, o livro Refutações Sofísticas. Então, por que nós nos deteríamos nos sofistas? Porque eles fizeram uma das 3 ou 4 maiores revoluções da história da nossa cultura, da história do Ocidente. A primeira terá sido a dos pré-socráticos, a segunda foi a deles. E a deles rompeu a dos pré-socráticos. Então, eles são extremamente importantes. Qualquer que tenha sido a opinião de Aristóteles sobre eles. E Aristóteles foi grandioso porque produziu um grandioso sistema no qual tudo coube e nada ficou de fora. Mas isso não significa que ele não tenha tido algumas péssimas opiniões. Como, por exemplo, que há pessoas que naturalmente nascem escravas. Para nós hoje é uma péssima opinião essa, né? E não é para ser levada assim tão a sério e cogitada, porque foi Aristóteles que disse. Aliás, Heráclito disse também, é da época. Então, a opinião de Aristóteles, nesse momento, não vai importar nada. Os sofistas foram grandes filósofos. Cacheiros viajantes do discurso, porque eles andavam pela Grécia, de cidade em cidade. Os que nós conhecemos melhor, Gorgias e Protágoras, foi porque se fixaram bastante em Atenas, onde sofreram o combate de Sócrates, depois de Platão. Mas eles andavam pela cidade, apresentando-se mais ou menos como os saltimbancos se apresentam nas feiras. Tem alguém interessado aí em um bom discurso? Eu sou um orador, um retórico de primeira ordem. Me perguntem aí alguma coisa. Gorgias, o que é a justiça? E aí ele fazia um longo discurso, com uma grande habilidade retórica. Há um discurso dele sobre Helena de Troia, que era mal vista na época, porque tinha fugido com o Paris, tinha traído o marido e feito
pares cometer um crime na época, e gerou, afinal de contas, uma guerra horrorosa. E Atenas pediu a Górgias que cortasse essa questão. Diga lá de uma vez o que foi a Helena de Troia. E ele fez 2 discursos, um a favor e um contra, que era um hábito metodológico honesto. Vamos ver. E é Protágoras que diz que há sempre 2 discursos paralelos, um negando o outro. Vamos ver por quê. E o que venceu foi que Helena era uma boa pessoa, que tinha essas e aquelas virtudes, etc. Isso foi um discurso. Não tinha ali grande argumentação lógica. Vocês podem ler, esse discurso existe. Procurem aí, deve estar em domínio público. Então, deve estar Górgias, Apologia de Helena. Vão encontrar. Um belo discurso. E idem sobre qualquer coisa. Sobre o amor. Fale-me aí sobre o amor. E aí, Lísias, que era também um sofista menor, fez lá um grande discurso sobre o amor, que empolgou Fedro, que saiu para passear com Sócrates. E disse a ele: eu ouvi hoje um grande discurso de Lísias sobre o amor. E Sócrates ficou muito interessado nisso. E me perguntou: então me conta o que ele disse. Eu anotei aqui, vou ler para você. Eu disse: não vai. Por 2 motivos. Porque eu não estou perguntando a você o que Lísias disse, estou perguntando o que você ouviu. Eu quero conversar com você, Lísias não está aqui. E segundo, porque se você ler para mim, significa que não está na sua memória, está no papel. E é a sua memória que move o seu pensamento, porque a memória é a mãe das musas, Mnemosine. É a mãe da criação. Se a gente perder a memória, Sócrates era contra escrever, por isso não escreveu. Se a gente fixar no papel as ideias que tem, elas saem da memória. E, portanto, a continuidade da passagem pela memória das narrativas, da Ilíada, que passou por memória durante muito tempo antes de ser fixada no papel. Se nós perdermos a faculdade da memória, afetamos a nossa faculdade de pensamento. Então, Fedro, vamos pensar aqui sobre o amor. Tá bom, você ouviu Lísias, você pode defender as teses de Lísias, mas é comigo. Você vai conversar comigo e eu com você. Lísias não está aqui. Então, Sócrates estava aí rejeitando o discurso de Lísias, como ele fez, pelo menos como na Pena de Platão. A gente viu Sócrates fazer muitas vezes. Fulano sendo um sofista. Você aceita, em vez de fazer seus longos discursos, responder às minhas perguntas, brevemente, a essência do diálogo? Aceito Sócrates. E, a partir daí, então, fazia-se o diálogo, em que Sócrates, aliás, falava muito, e o seu contendor concordava, discordava, dizia que não tinha entendido. Bom, mas isso aí é uma idiosincrasia. Mas eu quero conversar. Nosso negócio aqui é o diálogo, não era o negócio dos sofistas. O negócio dos sofistas era o discurso. O discurso em praça pública, na ágora. Os sofistas, e o começo da filosofia na Grécia, nesse período 5-4, foi fortemente marcado pelas transições políticas que estavam sendo feitas aí. O sofista foi um defensor da democracia. Da passagem da tirania para a democracia, os sofistas foram os defensores da democracia, não os filósofos. Para Platão, como para Aristóteles, o governo superior era o monárquico. Platão queria o rei filósofo. Era o monárquico no sentido do rei filósofo, não no sentido da dinastia. E a democracia estava entre os sistemas ruins.
porque é onde o discurso pode convencer os ignorantes e convencê-los mal. Porque, como nós vamos ver, os discursos que provêm dos sofistas, no seu uso público, de praça pública, não sabe que não sabe. Portanto, sabe que engana, o que é uma imoralidade. Então, num dos diálogos de Platão, que já não é da fase do jovem Platão, que esse a gente considera que são os diálogos socráticos e devem ser Sócrates mesmo. É um diálogo intermediário, onde já entra mais Platão, talvez, que é o Gorgias. É o diálogo com Gorgias, em que Gorgias é muito maltratado. A qualidade de Gorgias realmente é lastimável e censurável que Platão tenha feito isso. Mas fala-se ali de justiça, de tirania, que o sofista propiciaria a tirania, o contrário do que os sofistas defendiam. Para isso, Sócrates dá a Gorgias, e é aí que Gorgias começa a falhar, um exemplo. Gorgias tinha dito que a arte dele era a suprema arte. A pergunta de Sócrates é... Sócrates tinha chegado atrasado. Gorgias já tinha feito o discurso dele em praça pública e tinha ido à casa de um amigo comum, Querofonte, e estavam ali conversando. E Sócrates entrou e fez essa pergunta: você topa aqui conversar um a um? Eu só preciso do seu testemunho e você do meu. O pessoal que está aqui em volta pode ouvir, mas não é por eles que vai se determinar a verdade do que nós estamos discutindo aqui. E Gorgias aceitou. E, num determinado momento, Sócrates perguntou a Gorgias, assim, meio, ele estava preparando uma rasteira ali, que o Gorgias não percebeu. Ele disse, a sua arte, que era então a retórica e a oratória. Ele perguntou, qual é a sua arte? Eu não assisti lá ao seu discurso. É a mais elevada das artes. Mas qual é a mais elevada? É a oratória. Por que a oratória é a mais elevada das artes? Porque trata das coisas superiores. E quais são as coisas superiores? A justiça. Trata da justiça. E onde é que ela trata da justiça? Porque outros também tratam da justiça. Por que a retórica, a oratória? Porque trata nas assembleias e nos tribunais. Bom, temos aqui um ponto. E aí começou-se a discutir não a verdade da retórica, mas seu poder. Essa é uma questão que ainda nessa aula, eu espero, apareça. Os sofistas, o discurso sofístico é um discurso de poder. Então, ele perguntou, o seu discurso é tão poderoso? Gorgias ficou inflado com isso, claro, porque ele defendia que a arte dele era superior a todas as outras, sobretudo a filosofia que Sócrates estava ali defendendo e que Gorgias o acusou de ser uma coisa vergonhosa. Aliás, Gorgias não, Cállicles, que é o último personagem e que é inventado, o único inventado nesse tal. Isso que era uma coisa vergonhosa. Sócrates, com aquela idade, em vez de se dedicar às coisas da cidade, ao comércio, à guerra, à política, se dedicar à filosofia, que é uma coisa boa para jovens que estão se iniciando nas coisas da cidade, mas não para um velho. É vergonhoso. A palavra é essa. É vergonhoso. Então, Gorgias, é claro, tinha interesse de mostrar que o que Sócrates estava fazendo ali era uma coisa vergonhosa, sendo filósofo. E quando Sócrates perguntou, mas a sua arte é tão poderosa que... Ficou satisfeito, é claro. A resposta era sim, claro, é tão poderosa que qualquer coisa. Que seja capaz de provar a uma cidade que precisa de um médico e apresentam-se a ela um médico e um orador, um sofista. O médico não tem capacidade retórica, ele tem capacidade de curar, mas ele está lá para convencer. O sofista não tem a capacidade de curar, mas tem a capacidade de convencer, que é para o que ele está lá.
Ele convence a cidade de que ele é melhor do que o médico? Convence. E aí, pronto, era a rasteira que Sócrates queria passar nele, passou e passou adiante. Era um convencimento por opinião e não um convencimento por verdade. E pronto, aí entrou a verdade junto com a justiça e Sócrates já tinha ganho o diálogo a partir desse primeiro terço dele. O resto foi só consolidar sua vitória. Então, o sofista comparecia perante uma multidão para convencer. E por que para convencer? Por que não para discutir, dialogar, recolher as posições contrárias e analisá-las, ver se elas têm consistência, opô-las às suas próprias, ver se há possibilidade de congruência, honestamente. Esse honestamente sai da cabeça de Sócrates, é claro. Honestamente. Porque ele precisa de multidões e não de um outro com quem ele dialoga. Porque ele precisa de ignorantes. Ele só pode convencer ignorantes. E Gorgias concorda com isso no diálogo de Platão. Concorda com isso. É preciso, de fato, ser ignorante para ser instruído. E o que o orador, o retórico, faz é instruir. Mas aí vai se ver, instruir pela opinião e não instruir pela verdade, e a oposição entre opinião e verdade, que hoje nós enfrentamos aqui, não é hoje nessa aula, é hoje na nossa época, nesses últimos 10 anos, vamos dizer, nós enfrentamos a questão da opinião. A definição pelo dicionário de Oxford de pós-verdade é aquela situação em que a opinião vale mais do que a verdade, em que não se pode distinguir, na verdade, entre as opiniões. Toma-se aquela que for mais benéfica. Essa discussão começou lá, no século V, entre Gorgias e Sócrates, entre Protágoras e Sócrates, entre Hípias e Sócrates, os grandes sofistas. Então, sim, eles estavam lá para convencer, impondo sua opinião, não a verdade. E por que não a verdade? Porque não há verdade. Gorgias, eu vou ler essas passagens, não agora, porque elas pedem um tempo maior e uma fruição maior, porque são muito boas. Numa passagem de um dos muitos livros dele, que nós não temos mais, ele diz que o mais provável é que nada exista. Ele está falando de ser. Ele é contemporâneo dos pré-socráticos. Está falando de ser. Então, o mais provável é que nada seja, que não haja ser, como também não ser, não haja. Vamos desenvolver isso. Mais provável. Mas se houvesse, ou se houver, certamente não se pode conhecê-lo. Porque se o mais provável é que nem haja, a qualidade do haver, se houver, não se dá a conhecer. É uma qualidade negativa, que limita com não ser, com não haver. Então, não se pode compreender, se algo há, o que é o algo que há. Porque não se pode compreender ser. Porque ser não é. Nem não ser é. Então, não se pode conhecer, o mais provável é que não existe. Não se pode compreender e não se pode comunicar. Agora é que seria bom que o Gilberto estivesse aqui. Mas então, Ana, me lembra de novo, na próxima aula, porque ele fez essa pergunta sobre comunicar. Não se pode comunicar. Onde é que se comunicaria? No discurso. Não há verdade, portanto, no discurso. Mas o discurso é uma necessidade. Porque sem o discurso na praça pública não há democracia. Não há
a manifestação da vontade dos diversos, ou seja, da multidão, que precisa de guia, porque é ignorante. Os sofistas supunham possuir uma sabedoria que não decorria de conhecerem alguma coisa, que não podiam conhecer, porque não havia verdade. Supunham possuir uma sabedoria que era a do discurso. O saber falar, a oratória e a retórica, as artes dos sofistas, eram uma sabedoria, e de fato são. Aristóteles as tratou assim. Aristóteles tratou da retórica. Tem um livro sobre a retórica. É uma sabedoria prática. Ela não vai na ordem da verdade, como a metafísica, a física, a lógica. É uma sabedoria prática. Os sofistas possuíam essa sabedoria e a desenvolveram ao extremo. Eram mesmo considerados os grandes oradores da Grécia. Com essa sabedoria, eles podiam mover as multidões. Onde? Onde se decide? Nas assembleias e nos tribunais. Portanto, o discurso foi, para os sofistas, da ordem do poder. Porque não há saber. Saber corresponderia a haver coisas, haver tudo ser, aquilo que moveu os pré-socráticos, tudo ser, e tudo ser de tal forma que pudesse se dar a um conhecimento do homem, do logos humano. O conhecimento sendo, então, possível. A verdade estaria no conhecimento, evidentemente. E o discurso seria o discurso da verdade. Não é assim. E por que não é assim? Se nós olharmos para essa conjuntura, vamos sempre lembrar que eles foram contemporâneos. Leram-se, possivelmente. Conversaram uns com os outros. Quem sabe? Souberam um do outro, porque isso corria de cidade em cidade. A pessoa ia, estudava com um, levava para outra cidade. Por que não foi possível conhecer para um sofista? Porque não era a questão para os pré-socráticos. Vamos lembrar aquele fragmento de Heráclito de novo. Sendo o logos o que é comum, portanto, o logos não é a razão. Não são as ideias que eu astuta e habilmente desenvolvo como um orador, por exemplo, um retórico. Logos é o que é comum a tudo ser, inclusive nós. Sendo o logos o que é comum, vão, no entanto, alguns, supondo possuírem uma inteligência particular. Como eu sempre digo, é claro que Heráclito sabia que ele possuía uma inteligência particular e todas as outras pessoas. Ele disse isso num livro, que é a expressão da sua inteligência particular. Que, no entanto, ele não botou em circulação, como autores botam seus livros, para instruir outras pessoas com a verdade que eles encontraram. Ele o depositou no templo da deusa da cidade de Éfeso, Ártemis, Diana, a caçadora. Ele botou o seu livro sob a proteção da deusa. Não espalhou por aí como uma palavra que a inteligência de alguém lança ao vento para alguém colher do outro lado e se instruir com ela. Um dos motivos pelos quais ele é conhecido como Heráclito o Obscuro, né? Porque ele deixou guardado ali. Há uma história boa que se conta dele, que um dia os efésios, seus concidadãos, sabendo que havia ali um grande filósofo que morava em tal lugar, e resolveram ir ver o que é um filósofo, né? O que caracteriza um filósofo. E ele
Era frio, ele estava ali junto ao fogo, encapotado, numa situação perfeitamente banal. E eles entraram, olharam aquilo e foram saindo. E ele disse, voltem, aqui também se dão os deuses. Quer dizer, no ordinário, o extraordinário, luz, aparece. Aqui também, no banal que vocês estão vendo, aqui também se dão os deuses. Quer dizer, há aqui uma conjuntura de totalidade. Vocês não estão, vocês julgam que estão na porta da minha casa me vendo como um objeto externo. Não, nós estamos todos envolvidos no movimento do Logos, no movimento da Physis. O que nós temos em comum é extraordinário. Tem um fragmento dele a que eu dou muita importância, diz, há uma coisa que a palavra que poderia entrar aí é o ser. Está falhado. Aí, às vezes, põe entre parênteses o sábio, a coisa sábia. Eu vou botar o ser. Há uma coisa que ser deseja e não deseja. Ser chamada pelo nome de Zeus, que é o Deus, o rei dos deuses, a coisa superior. Ser não quer ser chamado pelo nome de Zeus, porque não quer ser confundido com a coisa superior. Ser é o que é comum a todos. Logos, a reunião de tudo em ser, é o que é comum a todos. Então, é comum a mim que estou aqui me aquecendo e a vocês que estão olhando para mim, julgando que estão usando a sua inteligência particular, observando-me e julgando-me e indo embora porque não encontraram nada de extraordinário. Tem sim. Aqui também se dão os deuses. É uma história de que eu gosto muito porque ela sintomatiza no comportamento de um grande filósofo o que era para ele a filosofia. Era a vida. Era, na banalidade da vida, o extraordinário, os deuses. Outro fragmento dele. A quem não espera, nunca ocorre o inesperado. Então, também essa relação aqui do banal e do extraordinário, do ordinário e do extraordinário, está presente. Ora, se é assim, o desejo de conhecimento, vou usar agora o título do primeiro volume da História da Sexualidade do Foucault, Volonté de savoir, a vontade de saber, absolutamente não faz parte da experiência pré-socrática. Porque a que se dirigiria o saber? Só a ser. Não há nada mais digno de ser pensado do que esse fato de que tudo é. Mas não se pode perguntar a tudo ser o que é você. Tudo ser é um fato complexo do aparecer e recolher, do mostrar e reter. A verdade de tudo ser está aí, mostrar e reter. O mundo, o mesmo em toda parte, ou mesmo em todos os seres, nenhum homem, nenhum Deus o fez, mas era, é e será um fogo sempre vivo, que se acende em medidas e se apaga em medidas. Heráclito de novo, é o meu favorito, vocês sabem. Que mostra e esconde. Outra, o Deus de quem é o oráculo em Delfos, Apolo, que é o Deus da sabedoria, o Deus de quem é o oráculo em Delfos, nem diz, nem esconde, mas dá sinais. Dá sinais de escondimento e de manifestação. Ele não é unívoco, mas ele também não é equívoco. Ele dá sinais, acende e apaga. Um fogo que se acende em medidas e se apaga em medidas. Portanto, a ideia de pôr em si os humanos fora desse movimento,
É inimaginável, né? Que lugar ocupariam? Que fora seria esse? Né? Qual é o fora de ser? Porem-se os humanos como aqueles que vão, supondo possuir uma inteligência particular, porem-se os humanos fora de tudo ser, além de poder significar que então os humanos não são, né? Porem-se os humanos fora de tudo ser, para poderem perguntar o que vai ser a pergunta da filosofia: quem é você? Perguntar a ser, que não é nenhum ente, deseja e não deseja ser chamado pelo nome de Zeus, suprema coisa, mas corre esse risco, porque há os tais que supõem possuir uma inteligência particular, corre esse risco. Então, tanto deseja quanto não deseja. Corre esse risco, mas não quer. Não se pode, então, perguntar ao que não é, porque ser não é nenhuma coisa. Rigorosamente, ser não é. Isso foi Heidegger recuperou no século XX. Ser não é, referindo isso à experiência pré-socrática. Porque o que é são as coisas, são os entes, participo presente de ser. Ser está no infinitivo. Ser é a qualidade de tudo que é. E como nada não é, ser é a qualidade de tudo. Então não se pode perguntar à qualidade de tudo o que ela é como algo, como um certo pedaço do tudo. Então, a ideia de que a primeira relação, e a mais nobre, dos humanos com ser é a de conhecimento, vai ser 2 séculos depois, é a de conhecimento, é a da pergunta o que é estranha ao pensamento pré-socrático. E o que foi que os sofistas fizeram? Estouraram a estrutura unitária, biunívoca, unitária, mas não desprovida de tensão interna a essa unidade. A unidade é ser em todas as coisas. Mas ser é, vou repetir mais uma vez, mas ser é tanto na dispersão de todos os entes, todas as coisas, panta, ouvindo não de mim, mas do Logos, é sábio dizer, tudo panta. Então, ser tanto é na dispersão de todas as coisas, quanto na reunião que concentra, congrega e protege. Ouvindo não de mim, mas do Logos, é sábio dizer, tudo panta reino, a unidade. Em tudo está a unidade, e na unidade está toda a dispersão. Tudo tudo muitos, muitos, todos. Essa experiência da tensão, e aí Heráclito é o mestre da tensão, não separou nada, da tensão entre até uma preposição perigosa aqui. Um dia a gente tem que fazer uma metafísica das preposições. São pré-socráticas, pós-moderno, pós-verdade. E aqui, entre o que não se separa, na unidade de ser, que é ser em todas as coisas, nada está fora de ser, há o dar-se e o reter-se. Ao manifestar-se, plurimamente, panta todas as coisas. E há o reter-se, o conservar-se, tudo Rem, panta. Tudo tudo. Não se separam. Mas também não são o mesmo consigo mesmo, o mesmo. O único. De modo que os sofistas puderam, e foi a grande revolução que eles fizeram, porque os filósofos comeram essa isca e levaram adiante por séculos e séculos e séculos, até pertinho de nós, ou até nós. Separaram a unidade.
de ser. Estouraram o ser com isso. Por isso é que eles dizem que nem ser é, nem não ser é, etc. O mais provável é que nada seja, porque eles estouraram a unidade de ser. E o que resultou? A explosão das multiplicidades selvagens. Platão falou de multiplicidades selvagens que devem ser contidas no fundo dos oceanos. Mas foram sofistas que fizeram. A multiplicação das multiplicidades, o caos, físico. A boa e bela força de fazer aparecer, pôr na presença e aí manter numa aparência, não mais, porque as aparências enganam. Porque físico é caos. Não tem unidade, não tem um princípio de inteligibilidade. Por isso é que não pode ser conhecida, não pode ser compreendida e, em decorrência, não pode ser comunicada, ou seja, não há verdade. E o que sobrou? Logos. Mas se physis, força cósmica da dispersão de ser, como panta, tudo, desapareceu do pensamento como parte constitutiva dele. O que aconteceu foi que a exteriorização se fez, criou-se o exterior, e agora há um lugar para a inteligência particular. E logos não é mais o comum. Aquela... Aqui ficou quente. Aquela sentença de Heráclito, que só hoje eu já citei aqui umas 4 vezes, algo se passa. Sendo o logos o que é comum, então, não, o logos deixou de ser o comum, porque o logos não é comum a physis. Physis é caos. Ela não pertence à comunidade de logos, que, por isso mesmo, deixou de ser uma comunidade. Deixou de ser comum a tudo. Panta. Pantarrem, tudo um. Logos um, deixou de ser o comum a panta, todas as coisas, tudo. Porque a natureza foi posta fora, e, aliás, criou-se esse fora, insisto nisso. Essa estrutura se mantém até hoje. É a estrutura do binarismo essencial da filosofia, da ciência, da religião, da moral, do direito ocidentais. Criou-se aí. Foram os sofistas. O que é o logos, então? É aquilo que pertence àqueles homens que supõem possuírem uma inteligência particular, que agora são todos. Physis foi embora. Todo homem agora, então, caracteriza-se por possuir uma inteligência particular. É aí que vai se focar. E muito tempo depois, isso vai se chamar sujeito. Mas, enquanto não se chamou sujeito, chamou-se o homem. E o homem tanto era a dimensão universal, abstrata, genérica, universal, foi a palavra que depois se consagrou, sobretudo na Idade Média. O homem, H maiúsculo, tanto é universal, válido para todos os homens, quanto sou eu. Protágoras, que disse o homem é a medida de todas as coisas. O homem quem? Ele? Ou não há medida? Ele. Então, todos os homens, cada homem, é agora, na ausência da physis exteriorizada por o deserto, titular de uma inteligência particular. Aquilo que Heráclito parece que estava adivinhando e que não era bom. Titular de uma inteligência particular. Ora, assim como os pré-socráticos nunca tiveram para si, como parte do seu pensamento, da radicalidade do seu pensamento, a volonté de savoir, o desejo de saber, porque seria sem objeto. Como saber o que é ser? Os filósofos vão perguntar no século IV, por causa do que os sofistas fizeram. Mas os pré-socráticos não tinham nenhuma necessidade, nem viabilidade de fazer essa pergunta. Então, conhecer
Não era um assunto para os pré-socráticos. Mas podemos pensar, bom, mas nisso eles eram um bocado atrasados, então. Não. Não serem atravessados, sem que isso fosse uma rejeição, não serem atravessados pelo desejo de conhecimento, foi que permitiu aos pré-socráticos terem uma experiência de verdade, aletheia, que envolvia tudo o que é a natureza, os homens, envolvia tudo o que é no movimento de dar-se e reter-se, e não fazia separação. Então, assim como os pré-socráticos não estavam nada interessados em conhecer, até porque seria impossível, repito, não teria objeto. Ser não é objeto. Os sofistas também não. Então, para eles, não ser possível compreender, conhecer e comunicar o que é, não é uma atitude inédita. Um sofista concorda, um pré-socrático concordaria com isso, apenas diria, olha, eu concordo, mas não é que não se possa conhecer, é que não tem nada a ver. Para os sofistas, digamos, tinha a ver, mas não era importante que fosse impossível. Por que tinha a ver? Porque quando eles separaram o um do todos, Ren, Panta, eles fizeram oposição. E uma oposição hierárquica. Porque o Logos, que agora é a inteligência particular, vale evidentemente mais do que Physis, porque Physis é causa e Logos é ordem. É inteligência, é ordem. Então, seria mais ou menos razoável que entre a ordem do Logos e a desordem da Physis se estabelecesse uma relação. Por que seria razoável? Porque houve essa relação no pensamento pré-socrático. Mas não era uma relação de conhecimento. Agora, aqui no século V, separaram-se. Quando há separação, é que uma relação é necessária. Aqui não é. Aqui é. Mas essa relação, que deveria haver, porque há separação, não é possível. Por que não é possível? Porque ela seria uma relação de conhecimento, considerando-se que agora se trata aqui, Logos, de uma inteligência particular, não mais da força cósmica que reúne toda a dispersão. Uma inteligência particular teria interesse em conhecer o disperso da física. Mas não é possível, porque a ordem não conhece o caos. Porque o caos da física não tem nenhum princípio de ordem, ou seja, nenhum princípio de inteligibilidade que permita uma relação. Então, deixa para lá. Deixa para lá significa não tem importância. Os pré-socráticos se ocupavam com conhecer? Não. Por que nós vamos nos ocupar, então? Ah, porque é possível. Porque Logos e Física se separaram. Mas é possível conhecer? Não. Então vamos fazer outra coisa. E qual é a coisa? Nós dispomos de uma inteligência particular. Vamos trabalhar sobre essa inteligência. Mas ela não está vestida pela verdade. A verdade é impossível. O que é, então, a nossa inteligência? É um modo de relação com outras inteligências, uma vez que não é um modo de relação com a natureza. É um modo de relação humana, na polis, que é onde estão todos reunidos, onde, portanto, inteligência a inteligência aderem, isso é a praça pública, isso é a ágora. Aí se exerce a inteligência. E como ela pode se exercer? Falando. Então, a inteligência particular, contra a qual Heráclito nos alertou aos seus leitores muito tardios, a inteligência particular se exerce junto a outras inteligências particulares em público, um público que já não é o comum de tudo, é o artifício da praça.
na praça onde se comercia, a Ágora era a praça do comércio. Na praça onde se comercia, as pessoas se reúnem. E ali, inclusive, se passam as assembleias e mesmo tinha edifício próprio para isso, mas também se faziam os julgamentos. Então, este é o lugar ao qual esse lugar está vazio. Quando ele se enche por um determinado motivo, que é uma motivação para ele se encher. Essa motivação, não sendo natural, é política, é da polis. Segue, portanto, os artifícios da lei. A lei é uma convenção, nesse sentido, é um artifício. Então, convocar para uma assembleia é artificial, no sentido bem simples da palavra, sem julgamento maior, né? É um artifício. Então, quando nós vamos à reunião, nós vamos usar a razão, o logos, a inteligência particular, que não possui verdade em si, nem é capaz de verdade, mas tudo bem, não está preocupada com isso, conhecimento ainda não é a primeira e mais digna relação com o real, vai usar os artifícios da linguagem. A inteligência particular é linguagem, porque não é conhecimento. É uma razão que se maneja e se expressa como linguagem. Por isso é que a retórica e a oratória são as artes dos sofistas. E está muito bem que seja assim. Então, os sofistas vão à praça pública, usar os artifícios retóricos e oratórios do Logos, que Sócrates condenou como imorais, mas já em nome da verdade, que não era um problema para os sofistas. Vão usar os artifícios da retórica e da oratória para forjar um comum. Por isso é que eles são, em geral, associados à democracia. Forjar um comum que se sustenta no artifício da linguagem. E por que a linguagem? Oratória e retórica. Não é que a linguagem seja essencialmente artificial, essencialmente só pertence à filosofia, vai começar daqui a um século. Mas é que a retórica e a oratória são artifícios de linguagem, são artes. Artes que fazem, artes de ordem prática. São sabedorias práticas, são artes que produzem efeito, são artifícios, artefatos, a linguagem. Então, eles vão usar o artefato da linguagem na maneira artificial da oratória e da retórica para convencer. Eles não podem ensinar, porque eles não sabem. Eles sabem que não sabem. E, no entanto, as pessoas que lhes perguntam, Gorgias, o que é a justiça, supõem que eles sabem. Mais ou menos a posição dos psicanalistas hoje, suposto saber. Supõem que eles sabem. Eles sabem que não sabem, mas não dizem isso. Eles fazem o discurso. Então, o artifício retórico, oratório, que não pode ser outra coisa, já que é verdade, etc., 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 se expressa sob a forma do poder, o poder da linguagem sobre a multidão, as massas. De modo que uma das denúncias que a filosofia fez contra os sofistas foi que eles eram demagogos. Demos, o povo, e a gogia, como em pedagogia. Pedagogia é conduzir a criança, o garoto, né, pedes, pela mão para a escola. O pedagogo era quem levava a criança à escola. O demagogo é quem conduz o povo, no bico, na linguagem, usando o poder da linguagem, sob a forma dos artifícios retóricos e oratórios, que são toda uma sabedoria prática
tem introdução, desenvolvimento, tem estruturas ascendentes e descendentes, o que deixar para o final, se termina numa situação de clímax ou de anticlímax, dependendo daquilo que se queira impor aos ignorantes, que não aprendem nada, porque não se trata ali da verdade, mas que passam a se conduzir segundo aquilo que supuseram ter aprendido. Daí a peça de demagogo, que eles conduzem o povo para onde querem. Motivo pelo qual, ao contrário do que a história nos diz, e que ali se passou, que os sofistas favoreciam a democracia, estava se passando ali da tirania, oligarquia para a democracia, na Grécia, em Atenas, sobretudo. Favoreciam a democracia, a condenação que eles sofreram por parte dos filósofos é que eles favoreciam os tiranos. Porque o tirano é que é o demagogo. É o que conduz o povo segundo a sua vontade. A vontade está associada ao poder, enquanto a razão, que é a outra forma do logos, está associada ao saber. A clivagem de saber e poder está feita aqui. Tem nada a ver com os pré-socráticos. Está feita aqui, quando logos e physis se separam. E a verdade não é possível. Logos é poder, é linguagem. A linguagem se monta no artifício, no seu artifício da retórica e da oratória, para convencer. Trata-se aqui de uma relação de poder, a qual os filósofos, Platão, Aristóteles, que aceitam dos sofistas a separação entre logos e physis, a supremacia de logos sobre physis, a condenação de physis como caos, mas não demais, não totalmente, porque a verdade é possível, ou para que a verdade seja possível. Isso é uma jogada, né? Se physis for 100% caos, a verdade não é possível, os sofistas têm razão. Mas se ela não for 100% caos, e cada um deles, Platão à sua maneira, Aristóteles à sua, vão demonstrar por que não é a physis 100% caos, a verdade é possível. Dá um tremendo trabalho, porque a physis é caos, mas não é 100% caos. Portanto, o trabalho é possível. Precisa de método. Os pré-socráticos não tinham método, essa coisa que a gente tem que botar nas teses, tem sempre ali nos projetos, tem que ter um capítulo de metodologia, né? Não para os pré-socráticos. Os sofistas tiveram método. Vou falar disso na próxima aula. Mas era um método voltado para o convencimento. Método retórico, oratório, artificial, para convencer, para exercer o poder da linguagem. Os filósofos precisaram de método para conseguir explorar a outra forma, ou outro sentido, do logos, que é a razão. Em ambos os casos, sofistas e filósofos, trata-se do discurso. Não era isso lá nos pré-socráticos. Trata-se do discurso. O discurso de poder nos sofistas. O discurso de saber, portanto, com técnicas próprias, para eles, os filósofos não artificiais, segundo a razão, dialética, lógica, para obtenção difícil, mas possível, da verdade. Isso é o que eles têm de diferente. Poder, saber. O que eles têm de idêntico, logos, physis. O que eles têm de diferente em logos? Poder, saber. Artifício e naturalidade. Não é a mesma coisa que a natureza lá fora, ela continua lá fora.
Mas o pensamento, quer dizer, a compreensão do logos, não como poder, não como convencimento. Convencer é dobrar, é vencer alguém. Não como convencimento, portanto, mas como conhecimento. Se a gente quiser usar a palavra francesa, connaître, é nascer com, né? Nascer junto. Fazer junto, portanto, aparecer a verdade. Eles não falavam francês, mas o sentido é esse, o sentido do diálogo. Vamos juntos aqui fazer aparecer a verdade. Isso é natural para nós, porque a razão é natural. Nós não estamos usando nenhum artifício. Claro, estamos usando método, mas é porque nós precisamos disciplinar minimamente a razão, senão ela vai cair lá na dimensão do poder do sofista. Vai ser apenas retórica. Nós vamos fazer aqui grandes discursos de convencimento. Não, vamos disciplinar a razão segundo alguns valores e exercê-la naturalmente. É da natureza humana a razão. A razão expressa assim como o desejo da verdade e a vida em sociedade. Tanto a polis e o desejo da verdade, a polis e a verdade, são da natureza humana, são o próprio do homem. Vamos exercer isso, essa é a nossa natureza. Depois chamou essência, né? Essa é a nossa natureza. Essa é a diferença dos filósofos. Possivelmente por causa dela eles ganharam. Ou simplesmente porque os grandes sofistas morreram sem deixar descendência. Coisas são casuais também, né? Então, acho que com isso deu para apresentar os sofistas no muito genérico. Esses professores ambulantes que percorriam as cidades gregas vendendo, que eles cobravam. Isso foi a grande heresia, porque a sabedoria é sagrada. A gente cobrava para vender uma sabedoria que eles não possuíam e que sabiam que não possuíam. Usando uma forma do logos, a única que podiam usar, já que a verdade estava inviabilizada, que era a do poder do convencimento. Acho que isso diz mais ou menos o essencial para o que eu quero aqui, para fazer a comparação depois. Retenham poder, convencimento e, consequentemente, opinião. O que os sofistas vendiam era opinião. O que as massas, a palavra é usada também, o que as massas, as populações ignorantes compravam era a opinião. E compravam como se fosse verdade. Porque é da natureza humana o desejo da verdade. Disseram Platão, Aristóteles. Então, eles compravam como verdade. Os sofistas vendiam como verdade, mas sabiam que não era. E fizeram a separação entre logos e physis e relacionaram-se com os pré-socráticos da maneira que eu propus aqui para vocês. Eu vou continuar essa caracterização na próxima aula, que vai ser só no dia 30. Né? As 2 próximas semanas não vai ter aula, 16 e 23. Eu vou continuar essa caracterização relacionando agora, mais tematicamente, os sofistas com os pré-socráticos, ou seja, com a questão de ser. Porque essa vai ser a grande questão da filosofia. Quando a filosofia aparece depois do vendaval sofístico, os filósofos, todos, grandes e pequenos, façam isso explicitamente ou no implícito do seu discurso, vão ter que responder a pergunta: o que é ser? O que é real? Porque os sofistas disseram que o que não é homem, medida de todas as coisas, é caos. O que é real? O que do caos se pode tocar com o logos, que não é poder, mas é saber, que deseja conhecimento, porque deseja a verdade, que é possível, embora dificultosa.
Então, a primeira pergunta de toda a filosofia é a questão ontológica. Depois entra a questão epistemológica do como conhecer. Mas primeiro, o que é? O que é que é? Então, Platão, Aristóteles, vão formular a questão do ser. Do ser, substantivo. Distantes agora da questão, que não é uma questão, do fato de serem verbo, todas as coisas, panta, dos pré-socráticos. Entre os dois, os sofistas tiveram uma relação com a dimensão de ser dos pré-socráticos. Eles se ocuparam muito, Górgias, sobretudo, mas Protágoras também, com ser e não ser. Talvez eles estivessem olhando para Parmênides e sua obsessão de não deixar que o discípulo entrasse pelo caminho de não ser, que não pensasse nem dissesse nada que não é, porque o que não é pensável. Aquilo que eu apresentei aqui quando li alguns fragmentos de Parmênides na semana passada, talvez olhando para Parmênides, hipótese, que faz algum sentido também, algum motivo deve ter tido. Talvez olhando para Parmênides e achando estranho esse negócio de ser e não ser, os sofistas, e disso depois nós nos esquecemos, porque o ataque que eles sofreram foi o que veio de Sócrates, foi o ataque moral. Mas os sofistas se ocuparam de ser e não ser. Profundamente. A argumentação de Górgias, que eu vou ler para você no dia 30, a argumentação de Górgias sobre por que ser não é nem não ser, obviamente não pode ser, que então seria, a argumentação dele é extremamente cerrada, parece lógica, parece saída da lógica de Aristóteles. E ele estava se ocupando ali de ser e não ser. Apenas. E não é pouco. Quando os sofistas se ocupam tanto e com tanta importância que lhe atribuem de ser e não ser, eles estão fazendo a passagem de verbo a substantivo. É neles, no modo como eles se preocuparam com ser e não ser, que ser e não ser passam a ser algo que ou bem é, ou bem não é, ou bem nem é, nem não é. Algo. E algo quer dizer todas as coisas. Não mais a qualidade de serem todas as coisas. Não mais verbo, mas substantivo. Só que como eles não estão preocupados com verdade, não estão incomodados com que a verdade seja impossível, eles não estão tratando ser e não ser na ordem da verdade. Mas estão tratando na ordem do discurso, o que os pré-socráticos não fizeram. Então, eles estão fazendo uma passagem da aletheia pré-socrática para o discurso, que os filósofos vão engolir, também vai se tratar, e per omnia secula seculorum, até a nossa época, de discurso, e estão tratando o ser de um modo tal que, embora eles não possam se apropriar da verdade do ser, os filósofos vão poder, vão desejar isso. Mas quem preparou, quem levantou a bola para a cortada dos filósofos foram os sofistas. Aqueles de quem nunca se suporiam que elaborassem alguma ontologia. E, de fato, eles não produziram uma ontologia, uma teoria do ser. Mas falaram de ser e não ser quase obsessivamente. Nós não temos certeza, né? Mas há a possibilidade de que o livro, um dos livros de Protágoras, aquele que disse que o homem é a medida de todas as coisas e tal, se chamasse Sobre a Verdade. Para dizer que ela é impossível, mas sobre a verdade. Um filósofo diria sobre a verdade do ser. E o ser é o quê? Platão vai dizer a ideia,
Aristóteles vai dizer é substância. Isso é quase opinativo. A questão é, um filósofo não pode prescindir de colocar ser em questão na primeira linha do seu tratado. E depois ele vai se perguntar como é que, através de um bom método, vai tratar de método, se pode conhecer, porque o que ele quer atingir, no fim das contas, é a verdade. Mas todas as condições estão dadas pelos sofistas, salvo que eles estão usando o logos como linguagem e não como razão, e como fonte de poder e não de conhecimento. Isso não é uma pequena diferença. Mas não há muito mais do que isso, não. Uma coisa que há mais do que isso e que é fundamental é que, se for verdadeira a história que se conta sobre Sócrates, mas é o próprio Platão que põe na boca de Sócrates, na sua defesa diante do tribunal que o condenou, na apologia de Sócrates, aquela história de que o amigo dele foi ao templo de Apolo em Delfos e perguntou quem é o mais sábio dos gregos. Resposta Sócrates, mas Sócrates tudo que sabia era que nada sabia. Essa frase, infelizmente, ele não disse que nada sabia. E fez da consciência da sua ignorância abissal o fundamento da busca filosófica. Então, a diferença dos sofistas, Sócrates, que também foi chamado de sofista, ele é contemporâneo. Gorgias nasceu em 485, Protágoras em 481, Sócrates em 461. Contemporâneo. Um tinha 20 anos quando o outro estava nascendo. Conheceram-se, quem sabe conversar. Sócrates sabia que era ignorante e nunca disse que não era. Gorgias sabia que era ignorância e nunca disse que era. E essa é uma diferença fundamental, porque a razão de ser da filosofia está na ignorância. A busca da verdade está no desconhecimento da verdade. Ela não precisa ser buscada se não fizesse falta. Pascal, no século XVII, disse, Deus estaria dizendo para ele que procurava gemendo, como ele escreveu. Não me procurarias se já não me tivesses encontrado. Na origem da filosofia, não. Eu procuro porque não encontrei nada, porque não sei nada. É da mais abissal ignorância que parte aquilo que vai constituir a mais alta sabedoria do Ocidente. A mãe de todas as ciências, a filosofia. E por que ela? Porque ela faz a pergunta mais elementar, mais essencial, mais radical, a pergunta do ser. Todo o resto decorre disso. O que, como, por quê, para quê, decorre de o quê. O quê? O que é a pergunta do ser? Essa é a pergunta da filosofia. Mas o fundamento dessa pergunta é a total ignorância de qualquer resposta. E até conformar-se com uma resposta é um abandono da filosofia. A gente vai passar por aí, provavelmente.